Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, Herdeiro da Magia. Eu te convido, se você é novo por aqui, está chegando agora, fica aqui com a gente, traz a tua energia, traz a tua concentração, esquece um pouquinho da família, dos amigos, que esse momento que é nosso, é meu, você e Maria Padilha, para encontrarmos aqui uma resposta, um direcionamento, algo que você esteja precisando nesse momento. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto isso foi embaralhando aqui o tarô. Te convido, olha bastante para a chama das velas, traz a tua intenção, as tuas intuições, aquilo que você precisa saber. Com certeza você já sabe sobre o que o vídeo se trata, mas preciso sempre lembrar a todos que meus vídeos eles não têm edição de cortes, e eu sento aqui e descubro junto com você que mensagem que Maria Padilha vai trazer no vídeo de hoje. No final eu assisto, coloco um vídeo, coloco um título, coloco uma thumb, eu posto na internet, e eu peço então que Maria Padilha se encaminhe junto com a espiritualidade, claro, de levar a mensagem para quem está precisando. Então, se você chegou até aqui, não fica pulando, não vai para a hora das cartas, traz a tua intenção, te concentra bastante, porque não somente eu desejo que a mensagem ela faça sentido para você, mas também, é claro, que as coisas ditas aqui elas comecem a acontecer na tua vida. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do meu canal, também te convido, claro, a se inscrever. Deixa o teu like, deixa o teu comentário aí para que eu saiba que vocês estão gostando. E também vai me ajudar muito, porque, como eu sempre falo, eu moro na Alemanha e eu preciso muito que meus vídeos eles sejam entregues cada vez mais no Brasil. Essa semana agora, por exemplo, estamos na semana de carnaval, muita gente aí saindo para se divertir, claro, não estão no YouTube vendo vídeos, então poucos comentários e pouca entrega dos meus vídeos no Brasil. Os vídeos ficaram muito mais aqui pela Europa, então tiveram menos acessos. Então peço para vocês aí que gostam do meu conteúdo, bastante comentários, se inscrevam para que eu saiba que vocês estão gostando, porque vai me ajudar também. Como eu falei pra vocês, gente, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas tô chegando na internet somente agora. São 2 meses e meio que eu criei o meu canal e nós já somos mais de 5.000 pessoas. Tá sendo maravilhoso, muita gente chegando, os vídeos normalmente batendo mais de 1.000, 1.500 visualizações. Tá sendo bem legal mesmo essa experiência, mas como eu falei pra vocês, sou novo, então nas redes sociais tenho um pouquinho de seguidores ainda, queria convidar vocês a me seguirem por lá também. Todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Eu posto por lá às vezes uma fotinho minha, apareço nos stories. E futuramente, quando eu voltar a morar no Brasil, eu pretendo também criar conteúdo por lá, mostrar a construção da minha sala de atendimento, vou ensinar rituais. Por enquanto aqui na vida de imigrante, o que está dando tempo realmente são de gravar e postar os vídeos aqui no YouTube. Mas quando eu voltar para o Brasil vai ter muito conteúdo bacana. Então eu queria convidar vocês a me seguirem por lá. E preciso também lembrar vocês, é claro, fiquem atentos com golpe, com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês aí oferecendo trabalho espiritual, ritualísticas, bloqueia, chama a polícia, nem responde. E a única coisa que eu peço é que vocês me avisem também para que eu possa denunciar, que eu possa bloquear, porque eu tenho certeza que não sou eu e não é nem ninguém ligado a mim. Quem precisar falar comigo, entre em contato aí pelo e-mail herdeirodamagia@gmail.com. Padilha, eu já me sinto pronto, preparado, já dei os meus recados. Então eu peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço, Padilha, que a senhora aguce minha intuição, aguce meu sexto sentido. Peço, Padilha, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza na leitura. Peço que da minha boca saiam palavras que sejam verdadeiras, guiadas e direcionadas pela senhora. E peço também, Padilha, que nenhum espírito obsessor tenha força de se chegar perto dessa mesa e nem de quem está assistindo essa leitura para que possa receber a mensagem com clareza. Eu peço que a senhora abra minha boca, minha mente, meus olhos, meus ouvidos para tudo que for espiritual, tudo que vem da senhora. E para que a mensagem de hoje ela possa ajudar a quem chegou até aqui, possa esclarecer dúvidas, aliviar o coração e trazer respostas para quem está precisando. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos aí boa sorte, uma boa leitura, boa concentração. Esse momento que você fala é um momento nosso de conexão com Maria Padilha. Ela transformou a minha vida e eu criei esse canal para que ajude a transformar a vida de muitas outras pessoas, tá bom? Boa sorte para todos então na leitura. Primeira carta que sai aqui para vocês é a carta do Sol. Olha que bonito, chegando já para vocês uma leitura com a carta do Sol. Depois nós temos aqui o 9 de Paus. Oito de Paus, chegando aqui para vocês também. Cinco de Espadas.
Aqui nós temos o Ás de Copas. Dois de Ouros. Seis de Copas. Seis de Ouros. Que interessante essa leitura, hein? Uma leitura muito interessante, muito bonita. Aqui nós temos o Cavaleiro de Copas. E fechando aqui a primeira parte, nós temos o 10 de Espadas, que encerra a primeira parte da leitura de vocês. E lembrando que após o tarô, eu venho também com o baralho cigano, ou com mais palavras de Maria Padilha, ou com palavras de confirmação sobre a leitura que saiu. O restinho do tarô eu vou deixar aqui no cantinho, só mostrar para vocês, é a primeira vez que estou usando aqui no meu canal esse tarô. Ele tem aí no Brasil para vender também, tá? Um tarô lindo, maravilhoso. Eu vou fazer um review dele lá nos meus stories do Instagram essa semana. Ele é um pouquinho ainda difícil de usar porque ele tá todo em alemão, mas aí no Brasil vocês encontram ele também em português. É um tarô realmente muito lindo, que eu estava bastante tempo aguardando ele chegou para mim essa semana. Vamos lá então, a primeira carta que sai para vocês é a carta do Sol. Ela vem mostrando aqui, o Sol normalmente ele vem revelando, né, também muita coisa. É como eu sempre falo, a noite muitas vezes esconde as coisas aí na escuridão, muita coisa passa batido, mas na luz do Sol, na luz do dia, nem tudo é escondido aos teus olhos. E aqui nessa leitura para de trás, a primeira coisa que eu olho para o Sol é realmente eu vendo aqui uma energia de verdade sendo exposta, sabe? É sobre a luz, nenhuma mentira se cria. Basicamente é a primeira energia que eu venho sentindo aqui. E de alguma forma também eu olho para ela, eu vejo aqui desse Sol saindo uma radiação de energia que eu até diria como sendo também de alguma forma a espiritualidade aqui mostrando para você proteção, mostrando para você que você não está sozinho ou sozinha, tá? Esse Sol aqui ele vem mostrando, que ele vem revelando uma vitória. De alguma forma eu vejo que você dançando, eu vejo que você comemorando aqui debaixo desse Sol e vem me revelando uma vitória aqui, uma vitória até mesmo de reputação, eu poderia falar isso aqui, por algum motivo, tá? É como se algumas máscaras aí tivessem caído. Como eu comecei falando, né? Sobre a luz da lua, às vezes algumas coisas até ficam escondidas, mas sobre a luz do sol, sobre a luz do dia, é difícil de esconder. E aqui eu tô vendo que realmente verdades aqui elas começaram a ser reveladas aqui na tua vida nos últimos dias ou nos últimos meses, dá até para falar isso. Porém, essa leitura aqui com o 9 de paus, de alguma forma existe aí alguma... Como é que eu posso falar isso aqui, Padilha? Me clareia um pouco mais. É como se de alguma forma que alguém teve algum tipo de tentativa. Eu já vou até puxar o 8 já de paus também, porque tá muito aqui já do lado do 9, né? Então vamos já pegar as duas que normalmente se completam muito bem as cartas. Esse 9 de paus aqui ele vem me mostrando uma tentativa que de alguma forma ela foi muito frustrada, tá bom? Eu olho pra cá e eu vejo que alguma tentativa aí que não deu certo, algo que alguém tentou fazer ou que alguém tentou falar aí e que não deu certo. De alguma forma, o 8 de paus é uma carta de velocidade, assim, de informações rápidas, de mensagens que elas chegam de forma rápida e eu posso até que falar que em alguns casos elas são mensagens muito decididas, sabe? Mas eu olhando pra cá é como se de alguma forma, Padilha, atrás na minha mente, é meio inegável de eu ter que falar isso, Padilha. É como se na minha mente viesse aqui uma tentativa frustrada de alguém tentar falar mal de você, sabe? Porque eu vejo que esse 8 de paus, ele é realmente essa informação muito rápida. E algumas vezes, no lado negativo dessa carta, ela pode também falar de fofoca, sabe? Mas eu não vejo que seja uma fofoca de alguém de trabalho, não vejo que seja uma fofoca de alguém de... Sabe assim? Ou isso aqui é algo... Tem um sentimento muito grande, então eu diria até mesmo que seja algo aqui no lado amoroso. É como se fosse de alguém que gosta ou gostava de você, mas eu ainda tenho até um sentimento aqui do presente, tá? É como se talvez você que não está com alguém e essa pessoa que andou tentando de alguma forma, muito frustrada, tá? Eu vejo que muito frustrada, tentar aí plantar uma dúvida, tentar de alguma forma plantar um boato aqui ao teu respeito, algo que de alguma forma pudesse talvez te responsabilizar ou te culpar por algo. Eu não sei se de repente vocês terminaram um relacionamento, existiu aqui um afastamento entre vocês,
e essa pessoa tentou de alguma forma que criar uma situação. Porém, eu vejo que essa situação ela não aconteceu, tá? Ela não conseguiu. E digo que essa pessoa não conseguiu porque existiu alguém aqui nessa história que saiu em tua defesa, tá? Já vamos chegar lá, já vamos chegar já nessa parte aqui da história. Mas é como se de alguma forma essa pessoa tivesse tentado para a pessoa errada jogar algumas culpas aí em cima de você e falar que determinadas situações aconteceram porque foram... Perdão, gente, vou ter que tomar um chazinho, só um minutinho. Tô me curando da gripe ainda. Como se essa pessoa de alguma forma que tivesse tentando aqui criar um boato, criar uma situação, só que ela foi justo na pessoa errada, porque essa pessoa aqui, pelo que eu vejo, ela te defendeu. E aí saiu como uma situação aqui de uma tentativa muito frustrada, tá? E inclusive pode ser que essa pessoa de alguma forma ela tenha até mesmo não só te defendido, mas também, não vou dizer atacado, porque não é exatamente a palavra um ataque, mas essa pessoa que saiu na tua defesa, tá? Eu vejo que essa pessoa que saiu na tua defesa. A Padilha diz que talvez essa pessoa não tenha te contado ou não tenha te contado tudo o que aconteceu nessa conversa, tá? Até para que te privasse aí de alguma coisa, até para que ela também privasse um pouquinho aí a tua a tua cabeça, o teu psicológico também, até para evitar algum tipo de transtorno, tá? Até para evitar algum tipo de sei lá, algo que não pudesse te fazer bem, até para te privar realmente. Então não sei se algum amigo ou amiga tua aí que andou conversando com um ex teu, e essa pessoa de alguma forma tentou aí te falar algo sobre você, tentou criar uma nova história, uma nova versão, mas foi muito frustrado, e essa pessoa ainda acabou escutando aqui algumas coisas. Basicamente o que eu aprendi atrás da minha mente é tipo assim, ó, quem fala o que quer, ouve o que não quer, tá? E aí uma tentativa frustrada aqui de talvez, de alguma forma, tentar te responsabilizar ou te culpar pelo fim desse relacionamento ou por algumas coisas que aconteceram aí durante esse relacionamento. Gente, como eu sempre falo, né? Eu começo a mergulhar na leitura e eu esqueço de pedir para vocês comentário. Então, antes que eu me esqueça, comentem aqui embaixo a palavra, vamos ver? Comente a palavra verdade, tá? Verdade, para que eu veja que essa mensagem que ela tá fazendo sentido para você e que você sabe que essa energia aqui que a Padilha tá trazendo é referente aqui de alguma forma à tua história. Esse 5 de espadas aqui, ela é uma carta que de alguma forma essa pessoa tentou aí plantar algum tipo de intriga, tá? Essa pessoa ela plantou tentar de alguma forma aí alguma falsidade, e eu posso até falar que em alguns casos aqui de vocês, isso aqui tenha sido um jogo sujo, tá? Deixa eu só botar meu chá aqui no cantinho, só pra não virar. De alguma forma que essa pessoa jogou sujo, o fato de ter tentado aí criar situações e tentar criar de alguma forma histórias para que você saísse por mal, que você saísse por ruim, ou que você saísse como uma pessoa que foi, como é que eu posso falar, responsabilizada pelo final, pelo término de vocês. Eu posso falar que eu vejo aqui realmente intenções maldosas aqui nessa pessoa, tá? Não de te fazer mal, tá? Intenções maldosas que eu falo de palavras, aqui ela tendo usado palavras aí para que tivesse tentado de alguma forma te desmoralizar. Só que a Padilha fala e repete, tá? Teve alguém aqui, essa pessoa talvez falou ou em um grupo, ou em uma roda, ou talvez com apenas uma pessoa, mas alguém saiu aqui na tua defesa. E eu olho pra ele aqui com a mão na cabeça, eu realmente, eu vejo assim, ó, quem fala o que quer, ouve o que não quer, tá? Ele levou aqui uma lapada muito dada, vejo que alguém realmente saiu aqui na tua defesa, alguém que realmente aqui não deixou barato. E eu até vou pegar já o Ás de Copas aqui, porque ele fala realmente aqui desse apoio sincero, tá? Foi aqui realmente uma defesa muito leal aqui de alguém que saiu em defesa de você, da tua imagem. Talvez você não estava lá para se defender, mas teve alguém que estava lá por você. E provavelmente até pode ser que a tua própria espiritualidade tenha colocado essa pessoa aí no lugar certo, na hora certa, para que não deixasse se criar uma certa história ao teu respeito, tá bom? Alguém que de repente saiu aí de um relacionamento com você e estava tentando te desmoralizar, mas também não esperava que alguém sairia na tua defesa. E alguém saiu aqui muito de forma sincera. Eu vejo aqui uma intenção, uma intervenção, na verdade, a palavra que eu queria falar, que ela realmente é uma intervenção do bem, aqui alguém que saiu na tua defesa, que alguém que conseguiu colocar muitos pontos, muitos pingos nos is e deixou essa pessoa aqui bem atordoadinha aí com o que foi falado. Essa pessoa realmente não tava esperando não, tá? Eu tenho aqui o dois de ouros, que é
uma carta que fala muito de equilíbrio, e até eu vejo que de alguma forma essa pessoa ela saiu aí dessa situação, ela tenha saído aí dessa conversa aí um pouco atormentada realmente, que um pouco desequilibrada, tá? Aqui nesse jogo que ela mesmo criou. Ela precisou de alguma forma, eu posso até que falar aqui, ó, tem um certo jogo de cintura aqui para conseguir se sair aí dessa história que ela tentou criar, tá bom? Que com certeza alguém argumentou ela aí com coisas que ela não teve respostas verdadeiras ao teu respeito para falar. Essa pessoa tentou criar situações aí que eram muito inverdades, eram muitas mentiras, e ela tentou aí de alguma forma criar um jogo de cintura para sair desse constrangimento, e pelo jeito foi bem difícil. Como a Padilha fala, eu não sei se tudo foi falado para você, tá? Provavelmente muita coisa não foi dito porque até mesmo para poupar aí a tua energia, para poupar realmente de te trazer incômodos. E a Padilha trouxe aqui nessa leitura para que você se acalme, para que você fique tranquilo ou tranquila. Não precisa você entender exatamente tudo que foi falado, até porque como a própria leitura que está dizendo, né, foram muitas mentiras, muitas inverdades. Foi uma tentativa muito frustrada, então não aconteceu, você não tem que se justificar de nada. Mas também até mesmo para que você saiba que tem alguém aqui do teu lado, que é alguém que tá sendo muito fiel aqui com você, tá? Uma amizade, tá? Olha aqui para essa carta, é realmente que o cão. E vocês estão vendo que ela é uma carta, o 6 de copas, ela é uma carta que fala muito de nostalgia, ela fala muito de algo antigo. E se vocês repararem aqui nessa imagem, ele tá aqui com um cãozinho dele enquanto ele é pequeno e depois os dois grandes. Então até mesmo me fala aqui de uma amizade que além de muito sincera, ela pode ser uma amizade aqui muito antiga também. Alguém que realmente te conhece, alguém que realmente está aqui do teu lado e, e saiu em tua defesa. Alguém que sabia exatamente do teu caráter e não deixaria que de forma alguma alguém quebrasse aqui essa confiança, alguém criasse talvez em outras pessoas aí desconfiança ao teu respeito. Eu amei esse tarô, gente, porque além do significado das cartas, eu não trabalho com tarôs assim muito ilustrativos, sabe? Eu gosto muito do clássico, eu sou muito do clássico. Só que esse baralho que eu vi ali uns meses atrás, e eu ia esperar chegar no Brasil para comprar ele em português, só que eu pensei assim, não, basta que eu conheça o significado das palavras, né? Mas esse, como ele é ilustrativo e essas ilustrações aqui, elas são muito intuitivas, eu acho que eles vão me ajudar demais, assim, principalmente quando eu pegar mais prática com ele. Como eu falei nele, ela é uma carta que por si só já fala de nostalgia, já fala assim de coisas do passado. E aqui tá falando aqui de uma amizade sua, que ela é uma amizade muito verdadeira. Uma amizade que vem lá de trás. Essa carta ela ilustra muito bem esse sentimento aqui, sabe? Sentimento aqui, ó, dos dois pequenininhos e agora os dois juntos grandes, sabe? Essa é uma fidelidade aqui nessa amizade realmente. Uma amizade que nem o tempo ela foi capaz de interferir. Uma amizade que tá disposta e realmente quer pegar junto com você alguém que te conhece, alguém que te valida, alguém que tá aqui do teu lado e que realmente tá disposta aí a brigar por você se for preciso, tá? Valoriza muito essa amizade. Eu espero que essa pessoa tenha conversado com você e que você saiba exatamente quem é esse teu amigo ou essa tua amiga. Tenho agora o 6 de ouros vindo aqui pra mim. 6 de ouros ela é uma carta que ela fala muito, ela pede muito equilíbrio, sabe? De alguma forma aqui você foi merecidamente protegido espiritualmente, tá? Merecidamente. O que está sendo dado aqui a você é por merecimento, tá? É merecimento espiritual, é merecimento de caráter, realmente. A tua própria espiritualidade também não permitiria que alguém, de alguma forma, falasse mal de você. É como se aqui fosse algum tipo de apoio ou suporte que está sendo dado, mas esse apoio ou suporte que ele está aqui sendo dado, ele é muito justo, ele é muito merecido. É como se de alguma forma fosse até mesmo referente à tua moral, sabe? Essa pessoa não conseguiria deixar passar, não conseguiria deixar quieto. Ela sentiu realmente de falar, de te defender, ela sentiu realmente talvez de colocar essa pessoa aí no lugar dela, tá? Talvez, não sei, essa pessoa pode ter tentado usar argumentos que realmente mexeriam até mesmo na tua moral, mexeriam realmente até mesmo nos teus princípios, tá? Mas de alguma forma essa pessoa que te defendeu, ela acredita que você também faria isso aqui por ela. E espero que se um dia essa pessoa precisar, você também faça, você esteja com ela assim como ela esteve aqui com você, tá? Espero que você esteja conseguindo aí mentalizar e visualizar alguém na tua frente, assim, uma verdadeira amizade. A carta do Cavaleiro de Copas. Ele é romântico, né? São atitudes nobres aqui. Ele é realmente, posso até te falar de uma certa conciliação. Pode ser que essa pessoa ela tenha plantado, esse teu amigo, essa tua amiga, que ele tenha plantado aqui dentro dessa pessoa
um sentimento até de arrependimento, tá? Porque eu não sei se tudo que foi falado, pode ser que tenha aí um pouco de mágoa nessa história, pode ser que tenha sido muita coisa da boca pra fora, pode ser por muita imaturidade, eu não sei. Mas de alguma forma essa pessoa que conseguiu plantar um sentimento dentro dele ou dela, sabe? Conseguiu talvez entender e até mesmo te mostrar também aí que estava sendo muito romantizado alguma situação, de alguma forma, porque ela é uma carta romântica, sabe? Ela é uma carta romântica. Por outro lado, eu também enxergo, como é que eu posso falar isso, Padilha? Como se eu enxergasse também aqui um certo de posicionamento um pouco mais elegante, sabe? Esse teu amigo, essa tua amiga, ele conseguiu botar essa pessoa aí no lugar dela de uma forma até mesmo elegante, sabe? De uma forma como essa pessoa agora ela começa a olhar até pra você também com outro olhar. Ela sabe que realmente, por mais que tenha encerrado que essa situação entre vocês, por mais que essa situação ela tenha encerrado, por mais que não tenha mais voltas, esse teu amigo, essa tua amiga que ele conseguiu colocar essa pessoa aqui no lugar dela com classe, sabe? Sem, sem, sem permitir que fosse, talvez, da sua parte aí, continuando romantizando determinada situação. Porque eu não sei se você, de repente, vocês terminaram esse relacionamento e de alguma forma você ainda romantiza ele ou ela, tá? Mas eu sei que esse teu amigo aqui, essa tua amiga, ele conseguiu colocar essa outra pessoa lá no lugar dela. De uma forma que é elegante, de uma forma com classe. Eu olho pra cá e eu vejo que realmente é uma carta de romantismo, mas de alguma forma esse teu amigo, ele conseguiu fazer com que isso aí fosse pra você talvez quebrado esse romantismo e pra essa pessoa eu enxergo até mesmo com educação, sabe? Ele não tem esse teu amigo, esse tua amiga não tenha sido talvez mal educado na forma como falou, como te defendeu. Eu vejo aqui classe, sabe? Eu vejo aqui respeito. Essa carta que ela é uma carta que ela fala muito de elegância, então talvez elegância nas palavras. Tá vendo aqui como ele tá com um buquê de rosa na mão, como ele tá elegante, ele é elegante, né? Então, assim, esse teu amigo ele conseguiu aí usar palavras aí que foram, de certa forma, elegantes, posso falar isso, na tua defesa. E o 10 de espadas, que é uma carta que fala de fim, né? Ela fala de queda. Essa carta aqui, o 10 de espadas, ela é uma carta que ela é muito... Como é que eu posso falar? É uma derrota, realmente, sabe? Essa pessoa aqui, ela tentou. Por mais que ela tenha tentado aqui... Vou pegar o sol, em vez de 9 de paus. Por mais que essa pessoa que tenha tentado aqui, ela foi muito frustrada. Ela se deu muito mal aqui nessa tentativa, sabe? Você foi protegido espiritualmente, você foi protegido também fisicamente por esse amigo, essa amiga. Eu digo espiritualmente porque até mesmo falando aqui vou pegar aqui essa carta aqui dessa tua amiga, né? Desse teu amigo. De alguma forma aqui, ó, o cão, ele dura muito menos que um ser humano, né? Então, como é que eles começaram desde pequenininho juntos, que nessa fase aqui adulta do homem, o cão já teria partido para um plano espiritual. Então, que essa amizade aqui também sendo, de alguma forma, podendo ser também espiritual aí para alguns de vocês, tá? E aí é que a Padilha falando aqui que existiu que da parte dessa tua amizade uma certa proteção, tá? Essa pessoa que ela conseguiu colocar esse mentiroso aí no lugar dele ou dela. Mentiroso. Desculpa pela palavra, mas foi a palavra que veio na minha mente que eu soltei. Conseguiu colocar esse mentiroso aqui no lugar dela e esse plano aí fracassado dessa pessoa de criar intriga, sabe? De colocar realmente, talvez a tua cabeça na forca, realmente caiu por terra. E essa pessoa aqui, ela realmente se frustrou demais, tá? Eu vejo que realmente que foi um final aqui nessa história que foi colocado e que não foi deixado criar sobre você. De alguma forma que esse 10 de espadas, ele mostra que por uma proteção espiritual aqui, realmente, essa pessoa agora não tem mais argumento. Se ela tá arrependida de ter deixado você, de tudo que tenha te feito, isso com certeza aqui vai ser uma coisa que o tempo ele vai responder. Você pode ter certeza disso. O tempo ele vai trazer muitas respostas. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Aqui essa pessoa não tem mais argumentos, tá? O que essa pessoa tentou falar ou fazer aí de você ou pra você, ela não conseguiu e ela também já desistiu, tá bom? Porque a máscara dela realmente aí caiu. É como eu falei aqui atrás, né? Veio muitas verdades aqui na cara dela. Deixa eu pegar aqui. Preciso trocar minha toalhinha, gente, que essa toalhinha me atrapalha um pouco. Mas, tipo assim, esse 5 de espadas, ele mostra que essa pessoa que ela falou demais, quem fala o que quer, ouve o que não quer, como eu falei, né? E aí veio depois aqui o 10 de espadas aqui falando que realmente essa pessoa ela foi derrotada aí nessa conversa, essa pessoa foi derrotada aqui nesses argumentos que ela tentou criar ao teu respeito. Padilha pede que você fique tranquila, que você fique em paz. Essa pessoa ela entendeu que não adianta falar mal de você.
E pelo jeito, esse teu amigo, essa tua amiga ou essa pessoa que estava lá, foi muito usada aí espiritualmente para falar algumas coisas na cara dele ou dela, e que agora, com certeza, essa pessoa vai entender. Como se diz, entender por A mais B que a culpa não foi sua. Que a culpa realmente não foi sua. Bom, Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo, Padilha. Para que a gente possa dar continuidade aqui então nessa leitura. Que assim seja e que assim será. Vamos lá então. Como sempre, corta, escolhe o pontinho da esquerda. Gente, eu pedi comentário, né? Eu acho que foi a palavra verdade, né? No vídeo de hoje. Peço pra vocês, gente, muito importante, comentários. Relatem a história de vocês, ou se a história não tá fazendo sentido pra você hoje, se a leitura de hoje não ressoa pra você, mas você tá aqui porque gosta do meu conteúdo, que inclusive eu quero muito agradecer as pessoas que estão sempre aqui comigo, as pessoas que estão sempre vindo nos meus vídeos, sempre comentando pra me ajudar com um comentário. Deixe aqui uma mensagem positiva pra pessoa que tá passando por essa situação. Que a gente vem com a carta da mulher, que normalmente ela é a carta que ela marca o consulente na mesa. Então aqui tá falando agora sobre você, vamos ver sobre o que é isso, e sobre a conversa, realmente. O seu... Gratidão, Maria Padilha, Laroia. Essa bombagira é maravilhosa, gente. A conexão que ela tem aqui comigo, a forma que ela fala é muito nítida, é muito clara. Aqui no meio de uma conversa, realmente, que você tá vendo, tem 3 pássaros, né? Aqui, ó, é você. Aqui, ó, você não estava presente, você tá vendo? Você tá aqui mais afastado, esse pássaro aqui de baixo. Então você que não estava presente, e alguém aqui saiu aqui para falar mal de você. Eu vou prestar bem para vocês verem bem aqui certinho. Prestem bastante atenção aqui nessa carta, que aqui esse aqui de baixo parece que ele tá um pouco mais acuado pelo pássaro que tá em cima, vocês estão vendo? Alguém aqui tentou falar e alguém aqui saiu na tua defesa, e essa pessoa realmente que conseguiu parar quem tava tentando falar mal de você, quem tava aqui tentando de alguma forma te desmoralizar. Só um chazinho, gente. Alguém que saiu em tua defesa, você não estava lá. Padilha trouxe uma confirmação de forma extremamente clara aqui, ó. Extremamente clara. Quem entende minimamente do baralho cigano consegue entender que essa leitura, essa tiragem aqui de Maria Padilha. Ah, aqui o homem. Olha aqui, vamos lá então. Para vocês entenderem bem claro, para que você creia no poder de Maria Padilha, que você creia na mensagem de Maria Padilha. Alguém que falou mal de você, alguém tentou falar mal de você, mas você foi defendido, tá? Fique tranquilo, fique tranquila. Você não tem culpa nessa história, a culpa não é sua e as pessoas enxergam isso. Por mais que alguém queira, por mais que alguém tente aqui te colocar em saia justa, te colocar em situação como se você fosse o culpado ou a culpada por isso, essa pessoa agora, ela tá se frustrando muito, muito mesmo. A máscara dela tá caindo, já começou porque ela já começou a falar mal de você no lugar errado, com a pessoa errada. Carta do urso, carta de controle. Com certeza ele ou ela aí foi uma pessoa narcisista, uma pessoa que tentou te controlar. Tentou te controlar de todas as formas. Enquanto vocês estavam aqui nesse relacionamento. Essa pessoa tentou te manipular, essa pessoa tentou de muitas formas. E você sabe disso porque agora ela também está tentando aí manipular outras pessoas e tentou manipular outras pessoas para que te enxergassem de uma outra maneira. O urso, ele fala muitas vezes sobre isso, sabe? Ele é um pouco de possessão. A carta do urso, ela fala muitas vezes sobre possessão, realmente, tá? Poder, possessão. E realmente que eu vejo muito ele aqui falando aqui de você, saindo aqui no teu ataque, digamos assim, mas você teve defesa e não foi Padilha, Laro e aí, Pombogira. Carta do cão, fidelidade, ok. Fala se essa Pombogira é maravilhosa ou não é maravilhosa. Gente, vocês precisam crer nessa mulher, vocês precisam crer, sabe? Como eu sempre falo, não é em mim, é nela, é nela. Se você fala com a tua espiritualidade dentro da tua cabeça, gente, não somos seres humanos, são as entidades, são os espíritos, são os seres da natureza, é Deus. São os santos, são, enfim, como você quer chamar. Eles trazem a gente na mensagem, eles levam a mensagem a quem precisa, tá? Então olha que mensagem clara, que mensagem nítida. Alguém aqui na tua defesa, alguém fiel a você, sabe? Enquanto essa pessoa aqui, enquanto esse manipulador aqui, ó, enquanto esse urso tentou de alguma forma aí fazer a tua caveira, tentar te manipular, tentar falar mal de você, tentar te colocar em saia justa, teve alguém aqui do teu lado que te defendeu, alguém aqui do teu lado que te honrou, posso até falar isso, tá? Que te honrou. Sabe? E olha que pra cara aqui desse cão, não sei se vocês conseguem ter noção da expressão dele. Mas pra mim é que esse cão aqui, ele tá satisfeito, ele tá se sentindo honrado aqui por ter te defendido, tá? E o cão, ele também é a defesa, né? Às vezes as pessoas enxergam essa carta aqui somente como algo de fidelidade,
né? Mas muita gente, principalmente antigamente, né? Tinha um cachorro em casa para quê? Para proteção. Proteção. Então a carta do cão, ela também representa a proteção. Alguém saiu aqui na tua defesa, tá? E posso até te falar que foi um ato de muita coragem, porque um cão lutar contra um urso é um ato de muita coragem, na analogia, né? Pela lógica, ele tem menos força, pela lógica, ele tem menos tamanho, pela lógica, ele tem menos poder, ele é mais fraco. Gente, perdão na garganta. Vamos lá. Pela lógica, ele é mais fraco, mas ainda assim, ele saiu aqui na tua defesa e agora eu olho aqui pra ele, eu vejo aqui uma cara aqui de satisfação. Ele realmente tá satisfeito, assim, com o que fez por você. Muito linda essa leitura, hein? Muito, muito, muito linda aqui essa leitura. Eu vou pegar essas duas cartas aqui. Vou fazer o seguinte, eu não costumo muito fazer isso, mas eu vou fazer assim, ó. Vou botar aqui no cantinho, para eu poder tirar um print para depois fazer minha thumb. Agora vocês vão participar da thumb junto comigo. Gente, muito linda a leitura aqui do vídeo de hoje, muito maravilhosa. Eu espero que você creia, que você acredite na mensagem de Maria Padilha. A espiritualidade aqui, ó, a espiritualidade ela tá do teu lado. Proteção. Realmente, isso aí é o que eu começo pra você, né? Proteção. A espiritualidade protege e colocou alguém aí no lugar certo, na hora certa pra te defender. Fica despreocupado, fica tranquilo. As pessoas conhecem teu caráter, as pessoas conhecem o teu sentimento, as pessoas conhecem a tua verdade, principalmente, que esse ais de copas. As pessoas conhecem o teu sentimento, não tenta te justificar, tá bom? Nessa história aí, independente de qual seja, porque como eu falo pra vocês, aqui são leituras gerais no YouTube, então cada um precisa adaptar pra sua realidade, mas de uma forma geral, a leitura ela vai te trazer respostas. Então, você tá vendo aqui como Maria Padilha fala, né? Aqui nesse canal aqui a conexão ela é muito forte com a Maria Padilha, ela é muito verdadeira. Como eu sempre falo, ela transformou a minha vida, então eu criei o canal para que eu chegue a cada vez mais pessoas e ajude outras pessoas aí a transformar as suas vidas também. Meu último recadinho, se você chegou até aqui, fica comigo também. Gente, se você gosta do meu canal, se você gosta das minhas leituras, se você acha que elas fazem sentido para você, te ajudaram já de alguma forma, e você quer contribuir com o meu trabalho para que eu possa ajudar outras pessoas também, eu te convido a fazer parte dos membros, ou então se você não quer se tornar membro, te convido a fazer doação através do Pix, realmente, herdeirodamagia@gmail.com. Eu vou deixar aqui na tela o Pix passando. Gente, todas as pessoas que estão me ajudando no meu canal, que estão contribuindo comigo, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha, e eu peço que Maria Padilha abençoe essas pessoas, eu peço que Maria Padilha dê em dobro, 7 vezes mais, se for preciso, aquilo que as pessoas estão doando pro meu canal. Quero que você saiba que muitas vezes, gente, até mesmo R$1 seria muito importante, porque eu sou monetizado já, graças a Deus, mas ainda é muito pouco, e eu pretendo voltar a morar no Brasil, então eu ainda conto muito com a ajuda do Pix. Eu espero que um dia eu possa tirar o caderno de Maria Padilha do canal, e que o canal por si só, com a monetização, ele possa se manter. Mas para que eu possa comprar velas, flores, enfim, tá aqui agradando Padilha, para que ela traga uma mensagem cada vez mais forte, como foi essa aqui de hoje, muito linda, uma mensagem realmente clara, o que vocês puderam enxergar. Então eu peço a contribuição de quem puder me ajudar, tudo bem? E aí o nome de vocês vem aqui pro canal de Padilha. Gente, espero que vocês tenham gostado da leitura do vídeo de hoje. Eu achei uma leitura maravilhosa, gostei muito, 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 muito. Se você chegou até o final, comente eu cheguei até o final e compartilhe também comigo, claro, um pouquinho da tua história aqui embaixo. E deixe conselho para as pessoas que estão passando por essa fase, se ela não é a fase que você está passando, tudo bem? Deixa um beijo no coração de todos. E a gente se vê então amanhã às 18 horas aqui no meu canal do YouTube. Tchau, tchau.